Cumprimento a cada um e a todos com a paz do Senhor, amém? Glorificamos a Deus por estarmos reunidos aqui esta tarde para adorarmos a Deus. Minha gratidão a Deus pelo carinho que os irmãos nos têm recebido durante esses dias aqui nesta igreja, a Assembleia de Deus em Abreu e Lima, estado do Pernambuco. Minha gratidão a Deus pela vida e o ministério do pastor Roberto, pelo seu ministério frutífero na direção desta igreja. Glorificamos a Deus por todos os demais pastores que lhe auxiliam, por todas as irmãs que estão comemorando o seu 9º Congresso de Mulheres. Minha gratidão a Deus também pela irmã Iraci. Deus abençoe a serva de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Antônio Gilberto. Está ali, sem dúvida alguma, respeitado por todos nós, como, sem dúvida alguma, o maior teólogo pentecostal da igreja brasileira atualmente. Sei que a glória é para o nome de Jesus, mas toda esta geração nossa que consegue dizer alguma coisa aqui no altar, primeiro aprendeu de Jesus e segundo desses homens que através dos seus escritos, que a gente aprendeu desde pequeno as sagradas letras, através do ensinamento desses veteranos servos de Deus, e principalmente o pastor Antônio Gilberto na área do ensino. Minha gratidão a Deus também pelas servas de Deus que estão ministrando durante esses dias, a missionária Samira Santos, a irmã Suzana, a nossa outra irmã é Leide, né? Que Deus seja glorificado em nome de Jesus. Eu gostaria que vocês continue orando pelo meu ministério. Quantos aqui prometem orar pelo pastor Erivaldo de Jesus? Não esqueça de orar pelo meu ministério. Abra sua Bíblia comigo agora. Coloque-se de pé só para esticar as pernas um pouco. Abra sua Bíblia em Zacarias, livro do profeta Zacarias, capítulo 9, e o versículo de número 12. Eu estava pedindo a Deus uma palavra e eu estava até no coração em pregar em Ruth 3:3, os 3 conselhos de Noemi para Ruth. Lava-te, unge-te e veste os melhores vestidos. Mas eu tenho observado que Deus está dando tanta graça à irmã Samira Santos para desvendar os mistérios aqui de Ruth, no livro de Ruth, que eu vou deixar ela à vontade. Sem dúvida alguma ela deverá chegar nesse tópico ainda do capítulo 3. Então não vou. Deus, aqui no altar mesmo nós sentimos a direção de Deus para pregar aqui em Zacarias capítulo 9 e o versículo 12. Todos aqueles que já encontraram Zacarias capítulo 9 e o versículo 12, pode dizer amém? Está escrito: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Levante sua mão direita para os céus. Feche os seus olhos, peça a Deus para falar conosco agora. Soberano Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor,
nós temos lido a tua palavra. Fala conosco de uma forma tremenda e poderosa. Queremos sair daqui, Senhor, esta tarde, mais uma vez impactados pelo poder do teu Espírito, alimentados pelo poder da tua palavra. Faz maravilhas no meio do teu povo, curando os enfermos, renovando os crentes, batizando com o Espírito Santo e avivando a tua obra neste lugar. Em nome de Jesus Cristo, dê um abraço fraterno nesse irmão que está do seu lado, nessa irmã que está do seu lado, e diga assim: valeu a pena ter vindo aqui esta tarde. Valeu a pena ter vindo aqui esta tarde. Oh, aleluia, pode se sentar. Agradecidos a Deus, glorificando o nome do Senhor, porque a festa é vossa. Deus se agradou de vocês, se agradou de nós, e a sua presença está conosco esta tarde. Pode se sentar, agradecidas a Deus, exaltando e glorificando o nome do Senhor, porque Deus está presente conosco neste lugar. Oh, aleluia, bendito seja Deus, aleluia. Diga para essa irmã que está do seu lado: fique ligada, porque Deus vai começar mais uma vez falar contigo agora. Queridos e amados irmãos, servas de Deus, temos lido um texto bastante importante da palavra de Deus, no livro do profeta Zacarias, capítulo 9, e no versículo de número 12, esse profeta, que sem dúvida alguma profetizou em um período muito carente da história de Judá, quando o povo havia regressado do cativeiro e começou a perceber todo o prejuízo, todas as perdas que haviam tido por ver uma Jerusalém em ruínas, os muros destruídos, o templo destruído. E de repente Deus levanta o profeta Ageu, o profeta Zacarias, para trazer uma mensagem de incentivo, de ânimo para o povo. E em meio a todas aquelas perdas, é que Deus levanta o profeta e começa a dizer: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Na edição revista e corrigida diz: tudo vos recompensarei em dobro. Na Almeida Revista e Atualizada diz: tudo vos restituirei em dobro. Então, o tema da restituição é um tema muito vasto na Bíblia, e justamente eu gostaria de trazer uma mensagem esta tarde sobre 4 promessas de restituição para a sua vida. É nisso que Deus colocou no meu coração 4 promessas de restituição. Interessante que Deus sempre é também conhecido na Bíblia como Deus da restituição. Aliás, Deus instituiu 2 anos memoráveis na história de Israel. Deus ordenou que a cada 7 anos eles deveriam celebrar o ano da remissão ou ano do descanso, quando a terra não deveria ser semeada, e também haveria uma libertação de alguns escravos. Portanto, era um ano memorável na história de Israel. Também Deus ordenou que se celebrasse um 2º ano memorável, conhecido como Ano do Jubileu. O ano do jubileu era o 50º ano, contava-se 49 anos depois do ano sabático. Aí o 50º seria o jubileu. E no jubileu acontecia algumas coisas importantes. O jubileu era o ano da liberdade, porque todos os escravos eram declarados livres. Também o ano do jubileu era um ano de restituição, restituição patrimonial e também restituição do crédito, porque todas as pessoas individuais
endividadas, havia uma espécie de cancelamento geral de todas as dívidas. É como se todas as pessoas que tivessem o nome no SPC e Serasa, de repente deletasse do SPC e Serasa o nome sujo de todas as pessoas e cancelasse todas as dívidas no ano do jubileu. Também havia uma restituição patrimonial. Todas as pessoas que haviam perdido as suas propriedades, cada um retornava para a sua possessão. Portanto, o próprio Deus estabeleceu um ano de restituição. Por isso que ele faz uma promessa que tudo vos restituirei em dobro, tudo vos recompensarei em dobro. E nessas 4 promessas de restituição que gostaria de trazer esta tarde, a primeira promessa que Deus tem para você esta tarde é restituição dos anos perdidos. Esta é a primeira promessa. Pastor Erivaldo, onde está esta promessa? Esta promessa está em Joel, capítulo 2 e no versículo 25. Veja o que diz, eu faço questão que você me acompanhe, manuseando a sua Bíblia, em Joel, capítulo 2 e versículo 25, a primeira promessa de restituição é restituição dos anos perdidos, porque em Joel capítulo 2 e versículo 25 está escrito: restituí-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Então a primeira promessa de restituição é a restituição dos anos perdidos. Por que é que Deus faz esta promessa ao seu povo? Veja bem, queridos e amados irmãos, Deus não só faz a promessa, como ele tem cumprido esta promessa através das Escrituras. Aliás, queridos irmãos, todos nós gostaríamos que esta promessa se cumprisse em nossa vida. Por quê? Todos nós temos sonhos, todos nós temos objetivos. Quem tem sonhos e objetivos aqui, levante a sua mão. Todos nós temos sonhos e temos objetivos, e cada ano nós traçamos alguns objetivos a serem conquistados, e a maioria de nós, quando é naquele famoso culto do dia 31 de dezembro, pastor Roberto, naquela passagem de ano, todos nós oramos a Deus, fazemos planos para que naquele ano novo possamos atingir todos esses objetivos. Aí vai passando-se os meses, de repente chega no fim do ano, não acontece aquilo que você almejou, aí novamente nasce uma esperança. Aí você chega aos pés do Senhor no dia 31 de dezembro, novamente diz: meu Deus, esse ano não deu, mas nesse eu creio, Senhor, que o Senhor vai cumprir esta promessa. Aí vai passando-se mais aquele ano. Aí quando os anos vão se passando e não acontece aquilo que você está esperando, de repente o que é que acontece? O fator idade. Os cabelos começam a ficar branco e você começa a entrar em desespero. Meu Deus, olha a idade que eu já estou, olha quantos anos se passaram e ainda não cumpriu esta promessa. Quem sabe você fez um propósito na passagem do ano de 2006 para 2007, que em 2007 seria o ano da sua vitória. De repente já se passaram-se mais da metade do ano, já estamos no mês de julho e você não viu acontecer nada de especial e já começou a bater o desespero. E quem sabe você está dizendo: meu Deus, será que esse ano vai terminar como os demais anos sem acontecer nada? Mas esta tarde Deus me envia aqui como profeta para dizer que ele vai restituir os anos perdidos da sua vida. Por que que ele vai restituir os anos perdidos da sua vida? Porque ele fez isso na Bíblia. Se você conferir a Bíblia fala em Êxodo, no capítulo 3, aliás em Juízes, no capítulo 3, a partir do versículo de número 8, a Bíblia diz, queridos irmãos, que Israel fez o que é mal diante dos olhos do Senhor, e agora o povo passou a viver debaixo da opressão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, que oprimiu a Israel por um período de 8 anos perdidos, 8 anos de opressão. Mas a Bíblia diz que Deus levantou a Otiniel, e Otiniel libertou a Israel das mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. Aí em Juízes capítulo 3, versículo 11 está escrito que a terra ficou em paz 40 anos. Deus restituiu os 8 anos de opressão por 40
anos de paz. Deus restituiu 5 vezes mais. Olha como Deus restitui os anos perdidos. Depois a Bíblia fala em Juízes capítulo 3, a partir do versículo de número 12, que novamente os filhos de Israel fizeram o que é mal diante dos olhos do Senhor, e desta vez Deus entregou eles debaixo da opressão dos moabitas, que oprimiam a Israel por um período de 18 anos. Mas a Bíblia fala que Deus levantou a Eudi, o primeiro homem canhoto da história bíblica, e Eudi libertou a Israel da opressão dos moabitas que os oprimiam por um período de 18 anos. Mas em Juízes capítulo 3 e versículo 30, a Bíblia diz que a terra descansou em paz 80 anos. Deus restituiu 18 anos de opressão por 80 anos de paz. Olha como Deus vai restituindo os anos perdidos. Depois a Bíblia fala em Juízes capítulo 4, a partir do versículo 1, que novamente Israel fez o que é mal diante dos olhos do Senhor, e o povo passou a viver debaixo da opressão de Jabim, rei de Canaã, que oprimia Israel duramente por um período de 20 anos. Mas Deus levantou quem? Uma mulher de coragem, uma mulher valorosa. Deus levantou a Débora, e Débora chegou para Baraque, filho de Abinoi, e disse: olha, acaso Deus não te convida a reunir um exército em Naftali e descer ao ribeiro de Quizon, que eu vou atrair a Cícera e entregar em suas mãos? Ele disse: olha, eu só vou se você ir. Eu nunca vi um homem covarde igual aquele, só vou se você ir. Aí naquele exato momento Débora disse: então a honra não será tua, porque as mãos de uma mulher o Senhor vai entregar o inimigo que vocês tanto temem. E Deus entregou a Cícera nas mãos de Israel. Sabe por quê? Porque eu louvo e glorifico a Deus que nesta última hora da igreja na terra, Deus está credenciando homens e mulheres capacitados, cheios do Espírito Santo. E Deus não está interessado se é homem, se é mulher. Sabe por quê? Porque se Baraque não vai, Débora vai. Se Baraque não vai, Jael vai. Deus está convocando aqueles que estão dispostos a fazer a sua obra. Aleluia, neste século Deus está, queridos irmãos, requisitando um exército poderoso. Eu sempre digo, e aliás, pastor Roberto, muitos homens que se cuidem aí, porque o que Deus está levantando de mulheres aí por este Brasil, o século 21, viu, é o século das mulheres. Em todos os setores das camadas sociais, as mulheres estão ocupando os cargos mais importantes. No governo nunca houve uma ascensão tão grande das mulheres. Da própria presidente do Supremo Tribunal Federal nosso é uma mulher. Presidente da Alemanha, um país tão machista como aquele, primeira-ministra é uma mulher. O que é isso, queridos irmãos? É justamente Deus levantando mulheres capacitadas para fazer a sua obra nesta última hora. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E a Bíblia diz que depois que Deus levantou a Débora e Baraque, depois que eles libertaram a Israel da opressão de Jabim, rei de Canaã, a Bíblia fala em Juízes capítulo 5, versículo 31, que a terra ficou em paz 40 anos. Olha Deus restituindo de forma dobrada, integralmente. Zacarias 9:12, Deus restituiu de forma dobrada. Eles foram oprimidos 20 anos, 20 anos perdidos, Deus devolveu com 40 anos de paz. Deus restitui os anos perdidos, Deus restitui os anos perdidos, porque em Juízes capítulo 6, versículo 1, está escrito que os filhos de Israel novamente fizeram o que é mal diante dos olhos do Senhor, e agora o povo passou a viver debaixo da opressão dos midianitas por um período de 7 anos. Mas a Bíblia diz que Deus levantou a Gideão, e depois que Deus levantou a Gideão, que Gideão libertou a Israel da opressão dos midianitas, em Juízes capítulo 8, versículo 28, está escrito que a terra ficou em paz 40 anos. Deus restituiu 40 anos de paz por 7 anos de opressão. Olha como Deus restitui os anos perdidos. Deus sempre fez isso na sua palavra. Sabe por que Deus promete isso na sua palavra? O que me chama a atenção, queridos e amados irmãos, é que no Salmo 65 e no versículo 11 está escrito que Deus coroa o ano da sua bondade. Deus está falando ao meu coração que este ano não vai terminar como os outros, Ele vai coroar este ano com a sua bondade. Então pode profetizar para essa irmã dizendo: é ano de restituição da tua vida. Pode profetizar: é ano de restituição
restituição. Restituição dos anos perdidos. Aleluia. Sabe por que Deus faz isso? Me lembro, queridos irmãos, os mais velhos que estão aqui conhecem a história de J.K. Juscelino Kubitschek, um dos maiores presidentes que o Brasil teve. Eu li na história que o slogan da campanha presidencial dele era o seguinte: 50 anos em 5. Qual era a promessa dele? É que em 5 anos ele iria tirar um atraso de 50 anos do Brasil. Você acredita que acabou se confirmando? Porque quando ele ganhou para presidente, construiu Brasília, modernizou o Brasil, a indústria automobilística tomou um avanço, chegou a Ford, chegou a Volkswagen, o Brasil avançou a partir daquele momento, tirou um atraso de 50 anos, em apenas 5 anos. Trazendo isso para o lado espiritual, sabe o que é que Deus fala ao meu coração esta tarde? É que você vai recuperar 7 anos perdidos na sua vida em apenas 1 ano. Em apenas 1 ano. Veja como isso é profético. Em apenas 1 ano você vai recuperar 7 anos perdidos da sua vida. Mas pastor Arivaldo, isso aí está baseado em quê? Na Bíblia. Aleluia. Tudo que eu falar aqui para vocês eu vou mostrar na Bíblia. Aonde está isso? 2 Reis, capítulo 8, a partir do versículo 1. Veja o que diz a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 8, a partir do versículo 1. Quando Deus restitui, quando Deus restaura os bens da Sunamita, veja o que diz 2 Reis, capítulo 8, a partir do 1. Pode acompanhar comigo, diz o texto: falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus, saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto. Quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras, então disse Geazi: ó rei meu senhor, esta é a mulher e este o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. E interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu uma oficial, dizendo: faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aquela mulher recebeu um aviso do profeta: vai para a terra dos filisteus, habita 7 anos lá, porque Deus está chamando a fome e a terra. Ela ficou 7 anos lá. Por quê? Porque ela investiu na vida do profeta, construiu uma casa para o profeta. E quem faz alguma coisa para Deus, sabe de uma coisa: Deus não fica devendo favor para ninguém. Aleluia, diga isso para o seu irmão: Deus não fica devendo favor para ninguém. Aleluia. Aquela mulher investiu na vida do profeta, e quando Deus chamou a fome, Deus disse para o profeta: fala para ela que ela não vai experimentar esta fome não, eu vou abençoar ela, vai lá para a terra dos filisteus, porque lá vai ter fartura, para ela fugir desse período de fome. E quando ela voltou, quem sabe, pensou que não iria receber nada, que foi 7 anos perdido. De repente o rei deu um oficial dizendo: faze restituir tudo quanto era seu e todas as rendas do campo nesses 7 anos, desde o dia que ela deixou a terra até agora. Em apenas um momento, com uma ordem do rei, ela recuperou 7 anos perdidos da sua vida. Esta tarde Deus está designando uma ordem no mundo espiritual, aleluia, para te dar a restituição daquilo que você perdeu. Deus é o Deus da restituição dos anos perdidos. Sabe por que é que Deus é o Deus da restituição dos anos perdidos? Porque a Bíblia diz que após Israel trabalhar como escravo 400 anos no Egito, na noite que Deus
fez a obra que Faraó deixou o povo ir. Deus chamou Moisés no canto e disse: Moisés, você está pensando que esse povo vai trabalhar de graça 400 anos como escravo, vai sair daqui de mãos vazias? Não. Pode falar para eles que eu vou dar tanta graça para eles. Pode falar com cada família de Israel para pedir ouro para o seu vizinho, pedir prata, pedir pedras preciosas. Eu vou dar tanta graça para esse povo, que o que eles pediram, os egípcios vão dar. Deus deu tanta graça para as famílias de Israel, que o que eles pediam, o povo dava. O povo estava tão aflito para se ver livres dele, que foi pedindo ouro. O povo quer mais, toma, quer prata preciosa, quer pedras preciosas. Chegou o momento de recuperar os tempos perdidos. Aleluia, eu profetizo nesta tarde, aleluia, que o teu inimigo vai ter que restituir aquilo que é seu, porque Deus é o Deus da restituição. Deus promete restituir os anos perdidos. Essa é a primeira promessa de restituição. Restituição dos anos perdidos. A segunda promessa de restituição está no Salmo 51. E no versículo de número 12, é a segunda promessa de restituição. Diz assim o Salmo 51 e versículo 12: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Talvez na sua versão diz: torna a dar-me outra vez a alegria da tua salvação. E a palavra restituir é justamente isso, é tornar a dar, tornar a receber. Então Davi está aqui pedindo a Deus a restituição da sua alegria. Então a primeira promessa de restituição esta tarde é restituição dos anos perdidos. A segunda promessa é restituição da alegria perdida. Veja bem, queridos e amados irmãos, existem vários fatores que levam o crente a perder a sua alegria, e uma delas é o pecado. Davi era uma pessoa muito alegre, Davi era músico, Davi compunha as mais lindas canções de Israel, salmos memoráveis de Israel. Davi era uma pessoa feliz. Nem a sua esposa Mical conseguiu roubar a sua alegria quando veio trazendo a arca para Jerusalém. A Bíblia diz que Davi extravasou, vinha na presença de Deus, demonstrando toda a sua alegria, e enquanto isso a sua esposa escandalizada, olhando lá da janela, murmurando, porque que Davi estava todo alegre daquela forma, extravasando na sua alegria. Disse uma palavra que machucou o coração dele, mas nem isso ele perdeu a alegria. Uma única coisa roubou a alegria de Davi: o pecado. Porque no dia que o pecado entrou na vida de Davi, Davi perdeu a alegria. Davi era uma pessoa triste, Davi já não tinha mais inspiração para compor aqueles salmos maravilhosos. Quando Davi compôs o Salmo 23, Davi estava em um momento espiritual muito grande na sua vida, quando ele estava pastoreando as ovelhas do seu pai, lá nas campinas de Belém. Ao contemplar aqueles pastos verdejantes, teve um momento que Davi viu que aquelas ovelhas eram tão dependentes deles. Davi esqueceu que era pastor e passou a se sentir como uma daquelas ovelhas, dependente de Deus, e exclamou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal. Uma outra coisa que fere o coração é quando alguém te provoca. Ana viveu esta situação. A Bíblia diz que Ana era uma mulher estéril, vocês conhecem. O maior sonho de Ana era dar à luz um filho. E naquela época, por força do costume, aliás, um dos artigos do Código de Hammurabi, que é um dos códigos jurídicos mais antigos da humanidade, um dos artigos que regula a família, diz que se a esposa for estéril, ela mesma tem que permitir o seu marido ter uma concubina para gerar filhos, para que tenha um continuador daquele clã, daquela família. E Ana, por viver aquela situação, imagine a situação de Ana. Ela era obrigada a dividir o mesmo teto com outra mulher para o seu marido.
Sinta na pele a situação de Ana. Ter que dividir o mesmo teto com seu marido e com outra mulher. E o pior que aquela mulher, que na realidade era uma concubina, a principal era Ana, e o próprio Elcana mostrava que amava muito ela, porque quando ela ficava angustiada por não ter filho, teve um dia que ele, para querer consolar, ela disse: mas eu não sou melhor do que 10 filhos. Mas todos os dias a sua rival a provocava. É como se a rival, quando ficasse grávida, ainda batesse a mão assim na barriga e diz: olha, eu posso ter filho e você não pode. Veja a situação. E Ana foi se angustiando. E em vez de ela partir para revidar, em vez dela querer fazer justiça com as suas próprias mãos, ela foi recorrer ao justo juiz. Aleluia. Quem sabe você está vivendo uma situação na sua vida que Deus permitiu alguém com uma pedra no seu sapato, seja na empresa, seja no ministério, seja na própria igreja. Não faça justiça com as suas próprias mãos. Deus permitiu isso até para forjar o seu caráter. Aleluia. Deus está trabalhando. Entrega ao justo juiz, porque ele vai tomar providência, ele vai agir no momento certo. Não tem um ditado que diz que quem ri por último ri melhor? Então diga isso para sua irmã: quem ri por último ri melhor. Quem ri por último ri melhor. Aleluia. Naquele momento era o momento de Penina rir. De repente Ana entrou na presença de Deus, e a Bíblia diz que ela chorava com todas as forças, chorava copiosamente, derramando a sua alma perante o Senhor. Ana não tinha nem força para clamar, só mexia os lábios. A sua alma era literalmente ali derramada como libação na presença de Deus, a ponto do sacerdote pensar que ela estava embriagada, e disse: mulher, até quando você vai continuar assim embriagada? Ela disse: não tenha a tua serva por filha de Belial, porque eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Eu estou atribulada de espírito. Mas naquele exato momento o sacerdote disse: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição. Aleluia. Diga para sua irmã: fique em paz, que Deus vai te dar a tua petição. Fique em paz, descanse em paz. A Bíblia diz que a partir daquele dia o semblante de Ana já não era triste. Aí é que está o segredo, queridos irmãos. Mesmo antes dela receber a bênção, ela já se sentia como dona da bênção. Sabe por quê? É porque o céu vê as coisas de forma antecipada. Você só consegue ver o que está diante dos seus olhos, mas o céu enxerga lá na frente. Lá no céu a bênção de Ana já era uma realidade. Por isso que ela saiu dali alegre. Deus manda dizer que a tua bênção já é uma realidade, ela já existe, é só uma questão de tempo. Pode observar que quando você recebe uma aposentadoria ou fundo de garantia, o que é que você faz? Você vai lá dar entrada nos papéis. Você sabe que aquilo é um direito seu, é chamado de direito adquirido, já é seu aquele direito, mas você não saca na hora. Você sai dali com um protocolo. Aquele protocolo está marcando a data para você receber aquele dinheiro, mas você sabe que o dinheiro é seu, é só uma questão de tempo. Você já está com um protocolo marcando a data. Sabe o que é que Deus manda dizer para vocês esta tarde? Hoje você vai sair daqui com o protocolo da vitória. Hoje você vai sair daqui com a bênção. Sabe o que é que Deus está dizendo? Até então você recebeu promessas da sua vida, mas Deus não falou de tempo nem de época. Mas hoje Ele está marcando o dia da tua vitória. Pode marcar o culto de ação de graça, porque Deus está assinando a tua vitória esta tarde. Levante a sua mão e adore. Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Deus restituiu a alegria de Ana. Aí quando ela recebeu a bênção, ela trouxe a criança para o homem de Deus e disse: está vendo aqui, eu sou aquela mulher atribulada de espírito. Teve outro dia aqui, ó, por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe fizera. Aí eu disse para vocês o quê? Quem ri por último, ri
melhor. Ana abriu a boca, soltou o grito que estava preso na sua garganta e diz: a minha alma se alegra no Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. A minha boca se ri dos meus inimigos. Portanto, me alegro na tua salvação. Agora era a vez de Ana rir. Ela riu por último, e a partir daquele dia já não era mais triste. Deus vai restituir a sua alegria esta tarde. Sabe por que Deus vai restituir a tua alegria? Porque em 1 Crônicas, no capítulo 16, versículos 10 e 11 está escrito: alegre-se os que buscam o Senhor, alegre-se os que buscam a face do Deus de Jacó. Deus vai restituir a tua alegria. Sabe por quê? Porque no Salmo 4, versículo 7 está escrito: puseste alegria no meu coração mais do que no coração deles. Deus vai restituir a tua alegria, porque no Salmo 16, versículo 11 está escrito que na presença do Senhor há fartura de alegria, e na sua destra delícias perpetuamente. Está escrito no Salmo 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Está escrito no Salmo 118, versículo 24, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Está escrito em Provérbios capítulo 10, versículo 28, que a esperança do justo é alegria, mas a expectativa dos ímpios perecerá. Está escrito lá em Eclesiastes no capítulo 3 e no versículo 4, que há tempo de pranto e há tempo de rir, há tempo de chorar e há tempo de saltar de alegria. O tempo de saltar de alegria já chegou na tua vida. Sabe por que já chegou? Já chegou porque em Cantares capítulo 2 e versículo 12 está escrito que o tempo de cantar chegou, e já ouve-se o cântico da rolinha na terra. Deus vai restituir a tua alegria, porque em Isaías no capítulo 29 e versículo 19 está escrito que os pobres se alegrarão no Senhor, e os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor. Sabe por que Deus vai restituir a tua alegria? Porque em Isaías capítulo 35, versículo 10 está escrito que os resgatados do Senhor voltarão a Sião com júbilo e cântico, porque deles fugirá a tristeza e o gemido, e a alegria eterna coroará a sua cabeça. Deus vai restituir a tua alegria, porque está escrito lá em Isaías no capítulo 61 e no versículo 7, que na vossa terra possuireis o dobro, em lugar da vossa afronta tereis o dobro, e tereis perpétua alegria, diz o Senhor. Ele vai restituir a tua alegria. Sabe por quê? Porque está escrito, queridos irmãos, lá em Neemias capítulo 8, versículo 10, que a alegria do Senhor é a nossa força. Está escrito em Jeremias capítulo 31, versículo 13, que Deus vai transformar o seu choro em alegria e o seu dia de pranto em dia de júbilo. Quantos acreditam que Deus vai fazer isso? Ele vai restituir a tua alegria, porque lá em Abacuque capítulo 3, versículo 18 está escrito, 17 e 18, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja vaca nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele vai restituir a tua alegria. Sabe por quê? Porque Jesus fala em João capítulo 16 e no versículo 22 que Ele transformará a vossa tristeza em alegria, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Ele vai restituir a tua alegria. Sabe por quê? Porque Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 12, alegrai-vos na esperança. Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 15, alegrai-vos com os que se alegram. Paulo fala em Romanos capítulo 14, versículo 17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Paulo fala em Gálatas capítulo 5 e versículo 22 que o fruto do Espírito é alegria. Paulo fala em Filipenses capítulo 4 e versículo 4, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, 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 alegrai-vos.
Levante a sua mão e glorifique. Deus está restituindo a tua alegria. Crentes batizados com o Espírito Santo, abre a tua boca e fale línguas agora. Crentes que não são batizados com o Espírito Santo, abre a tua boca e fale línguas pela primeira vez agora. Uramahai Sharabakamaha Subrekibiamahaya. Oh, aleluia! A unção de Deus está neste lugar. A glória de Deus está neste lugar. A primeira promessa de restituição é a restituição dos anos perdidos. A segunda promessa de restituição é a restituição da alegria perdida. A terceira promessa de restituição está em Jó, capítulo 33. E no versículo 26, a terceira promessa de restituição. Aleluia, estamos cortando alguns pontos importantes porque o tempo está passando, mas já vamos chegar lá. Jó 33, 26 diz o texto: deveras orará Deus, que lhe será propício. Ele com júbilo verá a face de Deus, e este lhe restituirá a sua justiça. A primeira promessa de restituição: Deus promete restituir os anos perdidos. Segundo, Deus promete restituir a alegria perdida. Terceiro, Deus promete restituir a sua justiça. Por que é que Deus promete restituir a justiça? Em primeiro lugar, o que é justiça? Existem duas definições, a jurídica e a bíblica. A definição jurídica mais conhecida é a de Ulpiano, que diz que a justiça é a virtude moral que inspira o reconhecimento do direito dos outros e faz dar a cada um que é seu. É a definição jurídica de justiça. E a definição bíblica vem de um vocábulo hebraico, tzedakah, que é o mesmo que justo, verdadeiro e correto. Então, justiça é tudo aquilo que é justo, é tudo aquilo que é verdadeiro, é tudo aquilo que é correto, de forma que justiça é até sinônimo de direito. Veja bem, por que é então que Deus promete aqui restituir a sua justiça? Veja bem, queridos irmãos, quantos de nós já não nos sentimos injustiçados em algum determinado momento da nossa vida? Quando é que você se sente injustiçado? Você é injustiçado quando alguém lhe nega um direito que é seu. Você se sente injustiçado. E todos nós, queridos irmãos, já nos sentimos injustiçados em alguma vez. Vocês querem ter uma ideia? Só quem já se sentiu injustiçado aqui em algum momento da vida, levante a sua mão. Todos nós nos sentimos injustiçados, seja até dentro de casa, seja na família, seja pela justiça, seja às vezes até na igreja. Quando já nos sentimos injustiçados. Teve uma hora que Jó, queridos irmãos, Jó, o próprio Jó, Deus deu um testemunho dele dizendo que Jó era um homem justo, íntegro, reto a Deus, que temia Deus, se desviava do mal. Mas quando de repente Jó começou a passar por todas aquelas provações, chegou um momento que Jó não compreendeu aquilo. Jó ficou revoltado com a situação. Pode ver o que ele diz aqui em Jó 23, versículo 2: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde poderia achar, então me achegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos. Veja bem, Jó estava se sentindo injustiçado em meio
toda aquela situação que ele estava vivendo. É como se Jó estivesse dizendo: meu Deus, eu não estou entendendo, eu procuro ser correto, eu procuro andar direitinho na presença de Deus, e ainda me acontece tudo isso. Não há momentos que até mesmo você questiona: meu Deus, eu procuro andar corretamente, e ainda acontece isso. Às vezes chegamos até a murmurar: fulano anda todo atrapalhado, e o infeliz, não acontece nada de ruim com ele, eu ando todo direitinho e ainda acontece. Não é esses questionamentos? Todos nós fazemos esses questionamentos. Jó fazia esse questionamento, mas a notícia boa é que Deus prometeu restituir a sua justiça, e verdadeiramente Deus restituiu tudo para Jó. Deus mudou a sorte de Jó e lhe deu em dobro tudo quanto antes ele possuía. Pode profetizar para o seu irmão dizendo: Deus vai restituir a tua justiça, Deus vai restituir a tua justiça. Por que é que ele vai fazer isso? É porque Deus tem contemplado a tua humilhação. Ai daquele que te humilhou, ai daquele que pisou em você, vai ter com o próprio Deus, porque Deus vai começar a fazer justiça. Aleluia. Pode dizer para a pessoa que está do seu lado: aquele que mexeu em você, mexeu no próprio Deus. Deus vai restituir a justiça, porque Deus é conhecido e celebrado na Bíblia como um Deus de justiça. Ele vai fazer justiça. Sabe por que é que ele vai fazer? Porque o próprio Abraão disse em Gênesis capítulo 18 e versículo 25: não fará justiça o juiz de toda a terra. Lógico que ele vai fazer justiça, mas para que ele possa fazer justiça, você precisa se esforçar também para andar no caminho da justiça, para praticar justiça, porque a Bíblia diz que todo que é justo pratica justiça, assim como ele é justo. Aleluia. Ele vai fazer justiça, vai restituir a sua justiça, ele vai restituir a tua justiça. Sabe por quê? Porque está escrito, queridos irmãos, lá em Deuteronômio, no capítulo 6 e versículo 25, que será para nós justiça quando guardarmos todos os mandamentos do Senhor nosso Deus. Está escrito lá em Deuteronômio capítulo 16 e versículo 20, que a justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas tu e a tua descendência. Também está escrito em Deuteronômio capítulo 36 e versículo 36, que o Senhor julgará com justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos. Ele vai restituir a sua justiça, porque em Juízes capítulo 5 versículo 11 está escrito: falai dos atos de justiça do Senhor, sim, das justiças em prol das suas aldeias em Israel. Está escrito em 1 Samuel capítulo 26 e versículo 23, Davi disse para Saul que Deus paga a cada um segundo a sua justiça e a sua lealdade. Está escrito em 2 Samuel capítulo 8 versículo 15, que Davi julgava todo Israel e fazia justiça entre o povo. Está escrito lá em 1 Reis capítulo 3 versículo 28, que quando o povo viu Salomão pronunciar aquela sentença justa, viu que nele havia sabedoria para fazer justiça. Ele vai restituir a tua justiça, porque lá em Jó no capítulo 8 versículo 5 e diante está escrito: mas se tu buscares ao Todo-Poderoso e a Deus pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele sem depressa, aliás, ele com pressa despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Deus está falando que vai restituir sem demora a justiça da tua morada. Sabe por que é que Deus vai restituir a tua justiça? Porque está escrito lá no Salmo de número 48 versículo 10, que a sua destra está cheia de justiça. No Salmo 45 versículo 7 está escrito: amas as justiças e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Ele vai restituir a tua justiça, porque no Salmo 85 versículo 10 está escrito que a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Ele vai restituir a tua justiça, porque em Provérbios capítulo 10 versículo 2 está escrito que os tesouros da impiedade para nada servem, mas a justiça livra da morte. Ele vai restituir a tua justiça, porque em Provérbios capítulo 15 versículo 9 está escrito que ele ama os que seguem a justiça. Ele vai restituir a tua justiça, porque está escrito lá em Isaías no capítulo 45 versículo 8: destilai aos céus dessas alturas e as nuvens chovam justiça e a terra brote a salvação, igualmente brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Está escrito em Isaías capítulo 61 e versículo 3 que nós seremos chamados carvalho de justiça. Está escrito em Isaías capítulo
capítulo 61 e versículo 10: regozijar-me-ei muito no Senhor, porque me investiu de vestes de salvação, me envolveu com um manto de justiça. Está escrito em Jeremias capítulo 23 e versículo 6 que o nome dele é Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Está escrito em Ezequiel capítulo 18 e versículo 20 que a justiça do justo permanecerá sobre ele. Está escrito em Oséias capítulo 10 e versículo 12: é tempo de buscar ao Senhor até que ele venha e chova a justiça sobre vós. Está escrito em Amós capítulo 5 e versículo 24: corra a justiça como as águas e o juízo como ribeiro perene. Está escrito em Sofonias capítulo 2 e versículo 3: ó vós os mansos da terra, buscai ao Senhor, buscai a justiça. Está escrito em Mateus capítulo 5 e versículo 6: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Está escrito em Mateus capítulo 5 e versículo 10: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Está escrito em Mateus capítulo 6 e versículo 33: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Está escrito em Romanos capítulo 6 e versículo 18: agora libertos do pecado, fomos feitos servos da justiça. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 30 que Cristo se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 21 que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 6 e versículo 7 que devemos nos equipar na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, que é defensiva, que é ofensiva, à direita e à esquerda. Está escrito em Gálatas capítulo 5 e versículo 5 que nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Está escrito em Efésios capítulo 4 e versículo 24 que devemos nos revestir do novo homem criado segundo Deus, em justiça e santidade procedentes da verdade. Está escrito em Efésios capítulo 6 e versículo 14 que devemos nos vestir da couraça da justiça. Está escrito em Filipenses capítulo 1 e versículo 11 que devemos ser cheios do fruto da justiça. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 11: tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a paz, a fé, a mansidão, a constância. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 22: foge outro sim das paixões da mocidade, antes segue a justiça, a paz e a fé e a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. Está escrito em Tiago capítulo 3 e versículo 18 que é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a
Rapaz, está escrito em 1 João capítulo 4 e versículo 7, que aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Está escrito em Apocalipse capítulo 19 e versículo 8, que a noiva foi dado vestir-se de linho resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Está escrito em Apocalipse capítulo 22 e versículo 11, aquele que é sujo, suje-se ainda, quem é santo, santifique-se ainda, quem é injusto, faça injustiça ainda, mas quem é justo, faça justiça ainda. Urabaxandarabacaia, levante a sua mão e adore, exalte o nome do Senhor, porque Ele está restituindo a sua justiça. Deus está restituindo a sua justiça. Profetize por seu irmão dizendo: Deus compra a tua briga hoje. Pode dizer por seu irmão: Deus está comprando tua briga hoje. Deus está entrando nesta causa. Deus está fazendo justiça. Deus vai restituir a tua justiça. Coloque-se de pé dando glória. Eu quero pedir ao pastor Roberto para a igreja se colocar de pé dando glória. A primeira promessa de restituição é a restituição dos anos perdidos. A segunda promessa de restituição é a restituição da alegria perdida. A terceira promessa de restituição é a restituição da tua justiça. Pastor Erivaldo, qual é a quarta promessa de restituição? A quarta promessa de restituição está aqui no próprio texto onde nós lemos em Zacarias capítulo 9 e no versículo 12, quando está escrito: voltai à fortaleza, ó presos de esperança, porque hoje, aleluia, diga para a pessoa que está do seu lado: é hoje. Diga para ele: não é amanhã, não é depois de amanhã, não é a semana que vem, não é o mês que vem, não é o ano que vem, é hoje. É hoje. Diga assim: é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Pastor Erivaldo, qual é a quarta promessa de restituição? Tudo, tudo. Tudo. Deus não está prometendo restituir algumas coisas, Ele está prometendo restituir tudo, 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 tudo. Ele vai restituir a tua saúde, Ele vai restituir a tua saúde esta tarde, Ele vai restituir. Há uma unção de cura liberada sobre este lugar agora. Há uma unção de cura. Deus vai restituir a tua saúde, Deus vai restituir os teus bens, Deus vai restituir a tua alegria. Como Ele promete restituir em dobro, abre a palma das duas mãos que vai ser em dobro, vai ser em dobro. Uma mão é pouco, então abra as duas mãos, porque Ele vai encher as duas mãos. Abre as duas mãos assim como se estivesse pedindo alguma coisa. Assim você estende a mão para abençoar, mas assim você estende para pedir. Então abra as duas mãos agora e feche os seus olhos e comece a adorar a Deus por 1 minuto agora, porque depois de 1 minuto Deus vai dar uma ordem no mundo espiritual em teu favor. Eu quero ver toda a igreja dizendo glória, 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 glória.
Abre bem a tua boca que eu te encherei, diz o Senhor. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu quero fazer um pedido de profeta agora, como servo do Deus vivo. Aonde houver um crente neste santuário dando glória, aonde houver uma serva do Senhor dando glória, aonde houver uma serva do Senhor com a palma das tuas mãos aberta, tu és o Deus da restituição. Restitui em dobro agora, restitui a graça, restitui a unção, restitui os dons, restitui a alegria, alegria, alegria. Pai querido, eu quero pedir um sinal agora, como prova que tu estás fazendo isso. Coloca uma brasa de fogo no teu altar, na palma da mão desta irmã, na palma da mão deste irmão. Incendeia pelo poder do teu Espírito agora. Serva do Deus vivo, recebe a unção de Deus aí para a tua vida. Recebe a unção de Deus, a unção, a unção, a unção. Deus está devolvendo dons espirituais. Abra a tua boca e profetize a vitória agora.